Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Dando continuidade ao estudo de limite de uma função, vamos continuar a ver exemplos na nossa aula de hoje. Bom, na aula anterior a gente deu uma definição informal ainda para o limite de uma função, né, e vimos um exemplo e deixamos esse exemplo aqui para vocês pensarem em casa, onde nós tínhamos uma função f de reais menos 1 em 1 em reais, onde f de x é definida por x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Né? E o limite que a gente quer é o limite dessa função quando x tende a 1. Então, mais uma vez, né, para a gente observar para onde está se aproximando o valor numérico dessa função, conforme o valor de x se aproxima de 1, tanto tomando valores maiores que 1 quanto valores menores que 1, vamos usar o recurso do Excel e vamos olhar o gráfico dessa função também no GeoGebra. Bom, então mais uma vez temos aqui dois pares de colunas, onde na coluna da esquerda vamos substituir os valores de x, aproximando no caso de 1, e na coluna da direita será calculado o valor numérico da função, no caso aqui 1 menos x sobre 1 menos x ao quadrado, onde a fórmula já foi colocada aqui em função do valor da primeira coluna. Então, o que temos aqui para x igual a 0,5, o valor numérico da nossa função, né, aproximado aqui em 6 casas decimais, é 0,66667. Então, conforme a gente for aproximando, repare que, então, 0,75, 0,571429, 0,9, 0,526316, 0,99, 0,502513, 999, 9999, 99999. Então, repare que, conforme a gente vai aproximando o x de 1, tomando valores menores que 1, o valor numérico da nossa função está se aproximando cada vez mais de 0,5. Bom, se eu fizer a mesma coisa agora para valores maiores que 1, então, diminuindo aqui, se aproximando de 1, 1,25, 1,1, 1,01, 1,001, 1,0001 e assim sucessivamente. Repare que também, tomando valores maiores que 1, mas cada vez mais próximos de 1, o valor numérico da nossa função ele também está ficando cada vez mais próximo de 0,5. Isso nos permite suspeitar que o limite dessa função, quando x tende a 1, vai ser de fato 0,5. Então, observando aqui no gráfico da nossa função, então o gráfico da nossa função toda está aqui. Essa é a função 1 menos x sobre 1 menos x ao quadrado. Vamos olhar aqui só a vizinhança do que nos interessa, que é o x igual a 1. Então, mais uma vez aqui, temos aqui um controle deslizante, onde a gente está variando o x de 0,5 a 1,5. Então, repare que entre 0,5 e 1,5, o 0,5 aqui está sendo cercado. Se nós diminuirmos esse intervalo, então colocando 0,75, 1,25, mais uma vez o que acontece? Conforme a gente varia aqui o x, se aproximando de 1, o 0,5 vai ficando cada vez mais cercado aqui, certo? E diminuindo ainda mais esse controle deslizante, então digamos 0,9 e 1,1, ocorre da mesma maneira. Então, quanto mais a gente cerca o 1, mais o valor numérico da função vai ficando também cada vez mais próximo de 0,5. Então, vamos retomar o quadro. Bom, então o que acabamos de obter foi que o limite, quando x tende a 1, de x menos 1 sobre
x ao quadrado menos 1, esse limite é igual a 0,5. Uma observação importante é que, repare que 1 não pertence ao domínio da nossa função, certo? Mas mesmo com a função não estando definida para x igual a 1, existe o limite da função nesse ponto. Então, no gráfico do GeoGebra, nessa parte ficou contínua, porque o software não tem esse recurso de deixar o nosso ponto aberto, mas fazendo o gráfico na mão, ficaria algo mais ou menos assim. Então, aqui não está definindo a função, mas o valor da imagem está bem próximo de 0,5, certo? Então, o ponto importante desse exemplo é que, mesmo com a função não estando definida no ponto, não significa que não existe o limite da função nesse ponto, certo? Então, esse é um bom exemplo. Bom, um outro exemplo em que isso também acontece é esse aqui, ó. Função f de reais menos 0 em reais, definida por f de x igual a raiz de x ao quadrado mais 9 menos 3 sobre x ao quadrado. Então, o que nos interessa aqui é o limite dessa função f de x quando o x tende a 0. Certo? Então, da mesma maneira, vamos estudar essa função observando as aproximações dos seus valores numéricos aproximando x de 0, tanto pela esquerda quanto pela direita, ou seja, tomando valores tanto menores que 0 quanto maiores que 0, certo? E também vamos olhar para o gráfico dessa função, que é o que a gente vai fazer agora. Bem, então mais uma vez temos dois pares de colunas, onde na coluna da esquerda vamos substituir os valores de x e na coluna da direita será calculado o valor numérico da função raiz quadrada de x ao quadrado mais 9 menos 3, tudo isso sobre x ao quadrado. Então a fórmula já foi introduzida aqui em função do valor que vamos substituir aqui na primeira coluna. Então, substituindo x por 0,5, temos aí 0,165525061. E conforme a gente vai aproximando esse valor de 0, então 0,25, 0,1, 0,01 e assim sucessivamente, repara que o nosso valor numérico está se aproximando para 0,166 e aí os outros estão variando aqui. Ora ficou próximo de 666, etc. E aqui já diminuiu um pouco. Isso aproximando de 0 para valores maiores que 0. Ao fazer a mesma coisa aqui com valores menores que 0, então 0,25 e assim por diante, 0,1, e assim por diante, como a gente está fazendo agora, vamos observar para onde o nosso valor numérico está sendo aproximado. Então, arrastando aqui, o que a gente tem é que, de fato, estão se aproximando para os mesmos valores, da mesma forma que nós temos aqui, e teria que ser mesmo porque o x está elevado ao quadrado. Então, ao elevar ao quadrado, esse camarada fica igual a esse, elevando ao quadrado. Bom, então, a gente percebe que ele está se aproximando para um determinado valor, que não fica claro no primeiro momento que valor é esse. De fato, esse valor para o qual está se aproximando é 1 sobre 6. E a gente sabe que é 1 sobre 6, a gente vai descobrir que, de fato, esse valor é exatamente igual a 1 sobre 6 quando nós estudarmos as técnicas do cálculo de limite em futuras aulas. Então, esse valor numérico está se aproximando de 1/6, e nesse momento
a gente não vai justificar por que é exatamente 1/6, como a gente vai ver em futuras aulas. Por hora, vamos nos basear apenas pela tabela. Olhando para o gráfico dessa função, está aqui o gráfico da nossa função, e repare que, olhando daqui, fica quase que imperceptível notar para onde está se aproximando, uma vez que esse valor é extremamente pequeno. De fato, para a gente ver que, de fato, esse valor está sendo cercado, a gente precisa dar um bom zoom aqui na nossa função e reparando que, variando, aproximando o x de zero, o número que está sendo cercado aqui, que vai estar no ponto médio desse segmento, é de fato o nosso 1/6 que a gente viu, que é o 0,1666 e etc. Perfeito? Então, voltemos ao nosso quadro. Bem, então por hora, ainda não justificando, que temos aqui o limite, quando x tende a zero, da raiz de x ao quadrado mais 9 menos 3 sobre x ao quadrado, esse limite ele é igual a 1/6, certo? Mais uma vez, temos aqui uma função em que ela não está definida para x igual a zero, porém, existe o seu limite nesse ponto, certo? Bom, então, dessa maneira a gente encerra a nossa aula de hoje e até a próxima.